Nessa aula de Fisiologia Digestória, nós vamos abordar os componentes do trato gastrointestinal, a inervação, considerando então o sistema nervoso entérico, sistema nervoso que faz parte do trato gastrointestinal, o sistema nervoso simpático e o sistema nervoso parasimpático, que não fazem parte especificamente do sistema nervoso entérico, mas que têm contato e controlam então esse sistema nervoso entérico. E também falar um pouco sobre motilidade. Esses movimentos que ocorrem, então, ao longo do trato gastrointestinal, dividindo esses movimentos em movimentos de peristaltismo, segmentação e também em austrações. E o sistema digestivo é formado, então, por esse longo tubo, que nós chamamos de trato gastrointestinal, além disso, a porção da cavidade oral e também da faringe. Então, vejam que o trato gastrointestinal é formado pelo esôfago, o estômago, o intestino delgado, essa porção, então, que está entre o estômago e o intestino grosso, que tem como principal função o processo de digestão. Então, a maioria dos processos digestivos, por ação de enzimas sobre os alimentos que nós ingerimos, ocorre no intestino delgado. Além disso, ocorre também a absorção intensa desses componentes que nós ingerimos, para a corrente sanguínea. Tá? Então, o intestino delgado, principal local de digestão enzimática e também de absorção. E posteriormente nós temos então porção final desse trato gastrointestinal, o intestino grosso, dividido aqui em segmentos, e então por final o reto e o ânus. Cada região do trato gastrointestinal é especializada. Então o esôfago é especializado em conduzir esse alimento até o estômago é especializado na quebra mecânica desse alimento e também no processo inicial da digestão enzimática de alguns componentes desse alimento que nós ingerimos. O intestino delgado, ele é extremamente especializado, então ele é dividido em duodeno, jejuno e ilho. Essa primeira parte é o duodeno, posteriormente nós temos o jejuno e por final o ilho. Também é altamente especializado, recebendo então uma grande quantidade de enzimas, essas enzimas vindas do pâncreas, tá? Para que ocorra a digestão na luz no interior desse segmento do intestino. E também é especializado favorecendo o processo de absorção. E o intestino grosso, importante para o processo de reabsorção intensa de água, de alguns sais minerais, vitaminas e também de alguns tipos de lipídios que não foram absorvidos na região do intestino delgado. Então, a passagem desse conteúdo fecal para o intestino grosso permite que as fezes agora, que eram antes liquefeitas, se tornem agora uma massa fecal, fezes mais sólidas, evitando essa perda excessiva de líquido no nosso organismo. E as estruturas, e glândulas acessórias a esse trato gastrointestinal são os dentes, na cavidade oral, a língua, as glândulas salivares. Então, a saliva ela tem um papel muito importante, além de umedecer os alimentos, ela também apresenta anticorpos, que auxiliam na contenção de micro-organismos que nós ingerimos, apresenta algumas enzimas importantes para o processo de digestão de lipídios e também de carboidratos. O fígado, como sendo uma glândula muito importante e que produz a bile, então o fígado é responsável pela produção da bile. Essa bile é lançada e armazenada na vesícula biliar. Então vejam que quem produz a bile é o fígado. A vesícula biliar apenas armazena a bile. E o pâncreas, responsável então pela produção de enzimas para o processo de digestão dos alimentos. Então aqui o fígado, que produz a bile, lança essa bile para a vesícula biliar e no processo de digestão, então esse conteúdo da vesícula biliar, que é a bile, é lançado para o intestino delgado, tá? Nós vamos ver que é muito importante para o processo de digestão de lipídios. E o pâncreas, agora o pâncreas exócrino e não endócrino, que produz grande quantidade de enzimas e lança essas enzimas também para a luz, para o interior do intestino delgado, importantes então para o processo de digestão desses alimentos. Então, as funções básicas desempenhadas pelo sistema gastrointestinal é a ingestão do alimento, a motilidade, a secreção,
digestão, absorção e excreção. Ao longo do dia, passam cerca de 9 litros de líquido pelo nosso trato gastrointestinal, sendo que pelas fezes nós eliminamos cerca de 200 ml de líquido por dia. Então vejam que existe uma grande secreção e também uma grande reabsorção de todo esse líquido que é lançado para dentro do trato gastrointestinal, sendo 2 litros de líquido da nossa ingestão, então água e alimentos, e cerca de 7 litros a própria parede do trato gastrointestinal, então as glândulas que estão na parede do trato gastrointestinal, as glândulas acessórias como o fígado, né, e também como o pâncreas, lançam esse restante desses 7 litros de conteúdo para o interior do trato gastrointestinal, facilitando então esse processo de digestão e absorção, sendo a maioria desse conteúdo, então, reabsorvido, evitando essa perda de líquido excessivo pelas fezes. Então, vejam que nós ingerimos macromoléculas, essas são quebradas quimicamente por ação de enzimas e mecanicamente pelos movimentos do trato gastrointestinal, pela motilidade, são absorvidos para a corrente sanguínea, e o restante, o que não é utilizado pelo nosso organismo, o que não é absorvido, então forma os resíduos, né, que são as fezes e eliminados do trato gastrointestinal através da defecação. E observem aqui que essas setinhas estão demonstrando o processo de digestão, né, de absorção e secreção especialmente. Vejam que o intestino delgado é o local que nós temos maior proporção de absorção e de secreção ao longo do trato gastrointestinal. E todo esse conteúdo que é absorvido é primeiramente lançado para o fígado. Então, o fígado tem um papel muito importante nesse processo de metabolismo das substâncias que foram absorvidas no intestino. Então, vamos entender a estrutura do trato gastrointestinal, da sua parede, para que a gente possa, então, compreender de que maneira que ocorre a motilidade, então, esses movimentos ao longo do trato gastrointestinal, o processo de secreção, o processo de digestão. Vejam aqui, nessa figura, é uma representação de uma parte, né, de uma porção do trato gastrointestinal. E essa figura é a representação de uma pequena porção, né, dessa região aqui do tubo digestório. Vejam então que essa porção central representa a luz, em que está passando o conteúdo luminal, tá? E a parede, então, sendo essa primeira camada que está em contato com a luz, representada aqui, tá? Então, vejam que a parede é formada por uma mucosa, essa região, então, que está em contato com o alimento, né, com o conteúdo luminal, uma região submucosa, em que temos vasos sanguíneos, vasos linfáticos, e então uma parede aqui de musculatura lisa. Uma musculatura colocada circularmente, então dessa forma, circulando, né, o tubo digestório, e uma estrutura, então uma parede muscular, que está colocada longitudinalmente, tá? Então, uma musculatura lisa circular e uma musculatura lisa longitudinal. As glândulas que estão localizadas na mucosa ou na submucosa liberam o seu conteúdo, então, para a luz desse trato gastrointestinal, com enzimas, com substâncias necessárias para o processo de digestão e absorção. A musculatura lisa é responsável pelos movimentos de motilidade, então, contração e relaxamento dessa musculatura lisa promove os movimentos de mistura, promove, então, essa propulsão do alimento desde o esôfago até a porção final do intestino grosso, né, no reto e promovendo, então, a defecação. Percebam que entre a submucosa e a muscular lisa temos o que nós denominamos de plexo submucoso. O que é o plexo? É um conjunto de neurônios que fica localizado entre essas duas camadas de tecido. E entre as duas musculares nós temos o plexo mioentérico, tá? Também é um conjunto de neurônios que está localizado entre essas duas musculares. Imaginem esses conjuntos de neurônios como se fossem redes, tá? Colocadas entre essas camadas de tecidos. Esses plexos, esses neurônios, fazem parte do sistema nervoso entérico. O sistema nervoso entérico, então, são conjuntos de neurônios que estão na parede do trato gastrointestinal. E esses conjuntos de neurônios, eles controlam, então, secreção, fluxo sanguíneo local nessas paredes do trato gastrointestinal e também a motilidade. Então, vejam aqui que o plexo submucoso, que está entre a submucosa e a muscular lisa circular,
ele controla principalmente as secreções, então estimula as células, né, das glândulas que estão aqui na mucosa e na submucosa a aumentar ou reduzir a sua secreção. Assim como, por exemplo, o fluxo sanguíneo, promovendo vasoconstrição ou vasodilatação, tá? Aumentando ou reduzindo o fluxo sanguíneo nesse local. E o plexo mientérico, que está entre as duas musculares, ele controla especialmente os movimentos de contratilidade e relaxamento dessa musculatura lisa, ou seja, está relacionado com a motilidade do trato gastrointestinal. E esses plexos, eles apresentam neurônios sensitivos, interneurônios e também neurônios motores. Então, neurônios sensitivos são aqueles neurônios que percebem alguma variação mecânica, por exemplo, estiramento da parede do trato quando está passando um conteúdo aqui, né, na luz. Então, neurônios sensitivos para variação de componentes na luz, por exemplo, se tem mais ácido, se tem menos ácido na luz, pode estimular esses neurônios sensitivos. Os interneurônios, que fazem essa intercomunicação entre neurônios sensitivos e neurônios motores, e também os neurônios motores, que fazem então o estímulo direto ou da musculatura lisa, né, ou então das outras estruturas do trato gastrointestinal. Então, gente, esse sistema nervoso entérico, ele está presente unicamente na parede do trato gastrointestinal. E ele tem uma certa autonomia, então ele controla todas essas funções, tá? Mas é importante entender que ele pode ser modulado, tá? O que significa isso? O aumento da atividade ou a redução da atividade desses neurônios. Quem modula ele? O sistema nervoso autônomo, né? A terminação simpáticas, as terminações parasimpáticas, assim como, por exemplo, alguns hormônios, algumas outras substâncias também podem atuar sobre esses neurônios, modulando a atividade desses neurônios, para mais ou para menos. E como consequência, esses hormônios então vão modular, né, o funcionamento do trato digestório. Então, de modo geral, o trato gastrointestinal, a sua atividade, responde ao sistema nervoso intrínseco, né, que são esses hormônios do sistema nervoso entérico, ao sistema nervoso autonômico, simpático e parasimpático, que não faz parte da parede do trato gastrointestinal, então nós chamamos de sistema nervoso extrínseco, né, que pode modular o sistema nervoso intrínseco, a hormônios, esses hormônios podem modular a atividade desses neurônios entéricos, como também muitas vezes diretamente nas células, né, que compõem as outras células que estão compondo a parede do trato gastrointestinal, como por exemplo as células que produzem o ácido clorídrico, as células que produzem algumas enzimas específicas, e também é controlado por fatores parácrinos. O que são fatores parácrinos? As células produzem, né, as células que estão na parede do trato gastrointestinal, produzem substâncias que agem nas suas células vizinhas, que agem nas células que estão próximas dela, tá? Então, vejam que existem diversos fatores, né, que alteram a atividade do trato gastrointestinal, tanto secreção quanto motilidade. E os principais estímulos para iniciar, então, a atividade do trato gastrointestinal é a presença do conteúdo na luz do trato gastrointestinal. Então, a distensão da parede, imagine que você está comendo, né, e o alimento está se depositando no estômago. A parede do estômago vai se distender. Isso gera uma resposta desse sistema nervoso entérico que começa, então, percebe essa distensão pelos neurônios sensoriais e inicia um processo de aumento da motilidade, aumento da secreção, para que ocorra, então, a quebra desse alimento, a digestão desse alimento, né, e possa passar, então, para o intestino delgado. A mesma coisa ocorre no intestino delgado. Conforme vai ocorrendo essa passagem do conteúdo para o intestino delgado, tem o estiramento da parede do intestino delgado, o aumento da atividade desses neurônios do sistema nervoso entérico, aumento, então, das secreções e da motilidade. Tá? Então, existem vários estímulos, sendo o principal, então, desses estímulos, essa presença do conteúdo, né, na luz, no interior do trato gastrointestinal, desencadeando respostas em cada um dos locais. Respostas no esôfago, respostas no estômago, respostas no intestino. Então, falando um pouco dessa modulação que o sistema
entérico, né, pode sofrer, vejam aqui a ação do parasimpático. Então, lembrem que o parasimpático, através do nervo vago e também de nervos pélvicos, né, o parasimpático, sistema nervoso autônomo, tá, que se projeta para o trato gastrointestinal, fazendo sinapse com os neurônios entéricos, aqueles neurônios que estão na parede do trato gastrointestinal, liberando, então, neurotransmissores e estimulando a atividade dos sistemas e estimulando a atividade desses neurônios entéricos. Então, qual a ação do parasimpático nesse processo de modulação? Estimula as funções digestivas pós-prandial. Então, após a alimentação, a atividade do simpático está aumentada, né? No momento de descanso, nós temos o aumento da atividade do parasimpático e esse estimula, então, o sistema nervoso entérico a aumentar a sua atividade, levando ao aumento das secreções do trato gastrointestinal e também da motilidade. Isso facilita a digestão, facilita a absorção, né? E esse processamento, então, de todo esse conteúdo. Lembrem, então, que o principal neurotransmissor aqui, né, do simpático, lembrem, então, que o principal neurotransmissor do parasimpático é a acetilcolina, né? Mas existem outros tipos de neurotransmissores também, tá? Como o GRP, substância P, o VIP, tá? Mas o principal, então, é a acetilcolina. Então, vejam que o parasimpático, ele atua contraindo a parede do trato gastrointestinal, então, aumentando a motilidade, né? Além disso, relaxa os esfíncteres. O que são os esfíncteres? São anéis de musculatura que ficam tonicamente contraídos, constantemente contraídos. Por exemplo, do esôfago para o estômago, do estômago para o intestino, nós temos esses esfíncteres, delimitando a passagem, então, gradual do conteúdo do estômago para o intestino, do intestino delgado para o intestino grosso, do esôfago para o estômago, tá? Então, o aumento da contração da parede da musculatura lisa, daquela musculatura circular e musculatura longitudinal, e relaxamento do esfíncter, movimentando, então, esse conteúdo da luz do interior do trato gastrointestinal, da região oral para a região posterior, então, região anal, tá? E estimulando também o aumento do aporte sanguíneo, né, para o trato gastrointestinal, porque nesse momento de descanso, de digestão, é quando ocorre a maior taxa de absorção desse conteúdo. Então, eu preciso aumentar o aporte de sangue para favorecer esse processo de absorção dos conteúdos. E o sistema nervoso simpático, então, essa eferência do simpático, atua sobre o trato gastrointestinal, tendo ação contrária ao do parasimpático. Então, ele também modula a atividade do sistema nervoso entérico, né, desses neurônios, e pode modular diretamente algumas células. Então, diferente do parasimpático, que só modula o sistema nervoso entérico, né, controla as funções do trato gastrointestinal através da modulação do entérico, o simpático, ele além de modular o entérico, ele também consegue atuar diretamente sobre as células do trato gastrointestinal, né, as outras células não neuronais, tá? E tem um efeito predominante que é inibidor das funções digestivas. Ou seja, ele promove o relaxamento dessa parede do trato gastrointestinal, reduz a motilidade, promove a contração dos esfíncteres, reduzindo essa passagem do conteúdo, por exemplo, do esôfago para o estômago, do estômago para o intestino delgado, tá? Sendo o principal neurotransmissor a noradrenalina. Além disso, também tem esse efeito de inibir as secreções, né? Então, reduz, por exemplo, secreções importantes para a digestão, e também reduz o aporte de sangue para a região do trato gastrointestinal. Por isso, no momento de estresse, né, nós temos o sistema nervoso simpático elevado e ele reduz, então, a motilidade, reduz a secreção, o funcionamento, de modo geral, do trato gastrointestinal. Então, vejam que os efeitos do simpático e do parasimpático são diferentes no processo de modulação das funções do trato gastrointestinal. E isso vocês devem ter bem claro em mente qual a função de cada um desses sistemas e de que maneira que eles conseguem, então, modular, né, a atividade
do trato gastrointestinal. Então, entendam que conforme o alimento, o conteúdo vai passando por cada um dos segmentos do trato gastrointestinal, iniciam os mecanismos reflexos de resposta, né? Quais respostas? Secreções, motilidade, digestão, absorção, tá? E o que são mecanismos reflexos? São respostas que são desencadeadas automaticamente, envolvendo, então, esse estímulo, né, dos neurônios entéricos e também das outras células secretórias e da musculatura lisa do trato gastrointestinal. Por que nós falamos que são reflexos? Porque nós não pensamos, né, que precisamos agora aumentar a motilidade, por exemplo, do esôfago ou a motilidade do intestino. Nós não controlamos. Por isso, eventos reflexos, eventos que ocorrem automaticamente, tá? Por que ocorrem automaticamente? De acordo com que o alimento vai passando, vai tendo esse estímulo da parede, né, estimulando esses neurônios locais e a partir daí desencadeando essas respostas. Por isso que nós podemos separar os reflexos que ocorrem no trato gastrointestinal como reflexos curtos e reflexos longos. Qual a diferença dos dois? Os reflexos curtos envolvem apenas as estruturas que estão formando a parede do trato gastrointestinal. Então, aqui na luz, no interior, né, de uma porção do trato gastrointestinal, está passando um conteúdo. Estimula essa mucosa, os neurônios aqui na mucosa, que levam essa informação, né, para o restante desses neurônios que formam o sistema nervoso entérico, esses plexos entéricos. Isso gera uma resposta, então os neurônios motores levam essa resposta, aumentando, por exemplo, motilidade, aumentando secreção, de modo geral. Então vejam que os reflexos curtos são reflexos locais, envolvem apenas a parede do trato gastrointestinal, apenas o sistema nervoso entérico. Um exemplo disso são as ondas de peristaltismo, as ondas que levam o conteúdo, por exemplo, do esôfago para o estômago, tá? No início, elas são desencadeadas pelo sistema nervoso central, mas depois elas continuam, então, em função desse reflexo local do sistema nervoso entérico. E quando nós falamos em reflexos longos, significa que nós temos a ação do sistema nervoso central junto. Então, vejam, um estímulo específico desencadeia, né, a atividade dos neurônios entéricos, que leva essa informação para o sistema nervoso central, e a partir do sistema nervoso central existem eferências simpáticas e parasimpáticas que modulam o sistema nervoso entérico. Então, nos reflexos longos, nós temos também o envolvimento dos neurônios do sistema nervoso central e dessas eferências simpáticas e parasimpáticas modulando o funcionamento do trato gastrointestinal. Um exemplo dos reflexos longos é um mecanismo, então, que nós temos o aumento da motilidade, aumento das secreções no trato gastrointestinal, quando nós sentimos o cheiro ou a audição, né, ou nós escutamos alguma coisa relacionada à alimentação. Nesse momento, nós já temos aumento da atividade de alguns neurônios do sistema nervoso central, que levam essa informação para o sistema nervoso entérico, preparando o trato gastrointestinal para receber o alimento. Tá? Esse é um exemplo, então, de um reflexo longo.